Boa noite aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto, culto de oração. Nós vamos ler 2 Samuel 22, 2 e 3, parte A, e também o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo é a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo, ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Que neste culto de oração, culto de adoração ao nosso Deus, o nosso clamor chegue aos ouvidos do nosso Deus e também o nosso louvor e a nossa gratidão. Vamos adorar ao nosso Deus. Olá, irmãos, olá, crianças, nós estamos aqui com mais um Momento Kids para louvar o nosso Deus e aprender através deste momento. Êxodo 20, 16 diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você sabe o que é mentir? Mentir é não falar a verdade, e para a Bíblia não existe mentirinha nem mentirona. Se você não fala a verdade, está mentindo, está cometendo um pecado. Não importa se ele é grande ou pequeno. A Bíblia fala muitas coisas sobre a mentira. Ela fala que ela não vem de Deus, que quem conhece e ama a Deus não fala mentiras e também que Deus odeia quem diz mentiras. Triste, né? Pois é, nosso texto de hoje nos dá um alerta e diz que não devemos dizer falso testemunho contra o nosso próximo, ou seja, que não devemos dizer mentiras e principalmente que não devemos dizer mentiras sobre outra pessoa. Sabia que há muitos anos atrás, quando a justiça precisava decidir se uma pessoa fez algo de errado, o juiz chamava uma testemunha para falar sobre ela? E essa testemunha fazia um juramento de dizer somente a verdade. Se ela contasse alguma mentira, ela sofreria um castigo grande igual a pessoa que estava sendo julgada. Isso continua até hoje, não da mesma forma, mas, para nossas leis, uma testemunha que diz mentiras também comete um crime.
Isso é sério, né? Então, vemos que falar mentiras é algo muito grave. O bacana é que quando conhecemos a Cristo, somos chamados para viver somente a verdade. Por isso, o mandamento de hoje é algo precioso, nos ensina que não devemos mentir e também nos ensina que devemos ser testemunhas da verdade, como disse o próprio Jesus. Ide e anunciai ao mundo inteiro boas notícias. Somos mensageiros da verdade. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós acreditamos em Ti e queremos que mores sempre no nosso coração para nós não pecarmos contra Ti. Ensina-nos a ser mensageiros da verdade, que a nossa boca saia sempre a verdade, palavras de bênção para meus irmãos e para o meu próximo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Gente, mentira não tá com nada não, hein? Show mentira! Vamos falar a verdade, hein, pessoal? Vamos lá, quero ver. Aninha, você já escovou os dentes? Já. Zezés, você já tomou banho? Tomei. Cassi, já fez o dever de casa? Já. Benzinho, guardou os brinquedos que a sua mamãe mandou? Sim, eu guardei. Olha lá, hein, gente, vamos falar a verdade, hein? Nada de mentira, hein? Às vezes sem querer, mentimos ao responder, mas isso não é bom, Jesus não gosta não. Às vezes sem querer, mentimos ao responder, mas isso não é bom, Jesus não gosta não. Olha o que tá dizendo, olha Jesus tá vendo, menina não mente não, menino não mente não. Olha o que tá dizendo, olha Jesus tá vendo, menina não mente não, menino não mente não. Se fez, então diz que sim. Se não fez, então diz que não. E seja se eu falar sim, não. Pessoal, falar a verdade, hein? Olha lá. Aninha, você já escovou os dentes mesmo? Tá bom, vou escovar. 16, você tomou banho? Tô indo. Ô, Cássia, você já fez o dever de casa? Agora já. Benzinho, guardou os brinquedos? Não, mas eu vou guardar agora. Pessoal, é pra falar a verdade, viu? É isso aí. Muito bem, estão de parabéns. Às vezes sem querer, mentimos ao responder, mas isso não é bom, Jesus não gosta não. Às vezes sem querer, mentimos ao responder, mas isso não é bom, Jesus não gosta não. Olha o que tá dizendo, olha Jesus tá vendo, menina não mente não, menino não mente não. Olha o que tá dizendo, olha Jesus tá vendo, menina não mente não, menino não mente não. Se fez, então diz que sim. Se não fez, então diz que não. E seja se eu falar sim, não. Gente, falar a verdade é muito melhor. Jesus fica muito feliz quando falamos a verdade. É muito bom. Se fez, então diz que sim. Se não fez, então diz que não. E seja se eu falar sim, não. E seja se eu falar sim, não. Que seja se eu falar sim, não. Yeah. Oh. Nada de mentira, hein? Vamos orar, momento de intercessão, momento de nos unirmos em oração, em um só propósito, em uma só voz, para buscar a orientação de Deus, levar a Ele as nossas aflições, as nossas angústias, também o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso agradecimento. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença. Ó Deus, te louvamos pelo dia que o Senhor nos deste. Te louvamos, ó Deus, pela vida.
Te louvamos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado para com o teu povo, Senhor. Não apenas de agora, mas desde antes, Senhor, quando o Senhor chamou Abraão, Senhor. Nós te louvamos porque desde essa época o Senhor tem cuidado daqueles que o Senhor tem chamado, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos pela vida dos salvos que estão reunidos agora para te adorar. Ó Deus, nós clamamos pela vida dos perdidos, Senhor. Que nós possamos ser luz na vida deles, ó Deus. Que nós possamos levar a mensagem do Evangelho para esses, ó Deus, que estão presos através do pecado. Ó Deus, liberta cada um deles. Ó Deus, esteja abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã que está participando deste culto, Senhor, que estão colocando as suas aflições, as suas angústias neste momento em oração, Senhor. Receba no teu santo altar, ó Deus, esteja ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, Senhor, e atendendo conforme a tua soberana e santa vontade, Senhor. Esteja, ó Deus, falando aos nossos corações, Senhor, através da tua palavra, através das músicas. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, continue a nos abençoar e a nos orientar nos teus caminhos, Senhor. Continue a abençoar o pastor, Senhor, a sua família, na condução do teu povo, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Alma que aflita estás, Deus Pai bondoso, em compaixão e amor, tem o poder de te livrar do mal e dar-te gozo, e sem demora em Jesus te esconder. Oh, que consolação temos em Cristo, pois da tristeza Deus nos livrará, sempre sustenta os seus, somos bem-quistos, Ele nos ama, nos protegerá. Se pesaroso estás em tua vida, busca teu Salvador, Cristo Jesus, Ele com muito amor já te convida, Cristo te ajuda a levar tua cruz. Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 19, versos de 21 a 41, hoje um pouco mais longo o texto.
mas para a edificação da igreja. Nós vamos ler Atos 19, 21 a 41, diz assim: E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia, e naquele tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Porque um certo ourives de prata, da prata por nome de Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, diz: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios! E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que este era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa, mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros, e se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Irmãos, essa passagem mostra muito do retrato que nós temos visto hoje em dia de pessoas que seguem as multidões. Mas logo no verso 21, a primeira menção que Paulo faz de ir em Roma é registrado no livro de Atos. E a execução desse plano de ir a Roma também é consumado, ali é descrito mais em frente também no livro de Atos, mais para o final. Lembrando que pouco depois Paulo iria escrever aos cristãos de Roma, expressando o desejo, conforme está escrito lá em Romanos 1, de 13 a 15 e também de 15, 22 a 19. Mas antes disso, antes de tudo isso ocorrer, Paulo precisava visitar as igrejas na Macedônia e na Acaia, porque precisava completar a oferta de amor que estava sendo levantada para os cristãos necessitados em Jerusalém. Bom lembrarmos que a igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha poucas posses ou quase nenhuma. Era uma igreja pobre financeiramente falando, e Paulo queria concluir esse levantamento o quanto antes por 3 razões. A primeira, obviamente, é a necessidade extrema que a igreja estava tendo.
estava vivendo, e quanto mais antes chegasse a ajuda, mais cedo iria finalizar o sofrimento daqueles irmãos. A segunda razão é que ele queria dar ênfase na maneira mais prática da unidade da igreja, de mostrar como a igreja deve ser unida. Ele queria que todos observassem que pertenciam ao corpo de Cristo e que quando uma das partes padecia, as outras partes deveriam ajudar nesse sofrimento, deveriam compartilhar o que tinham com essas partes que estavam sofrendo. Em outras palavras, ele desejava tirar a igreja dessa visão congregacional, dessa visão local, e dar a ela uma visão mais ampla, uma visão em que a igreja de Cristo é uma igreja espalhada, é uma igreja que engloba todos os salvos, não apenas a Igreja Batista Vida e Paz, não apenas a primeira igreja batista no Rio de Janeiro, mas todos os crentes. Ele queria que eles entendessem a universalidade dos salvos. E a terceira razão é que ele queria ensinar a caridade cristã prática. Sem dúvida, quando ouviram a respeito das dificuldades, das privações que a igreja de Jerusalém sofria, sentiram compaixão dela. Mas todos nós sabemos que apenas compaixão, que apenas misericórdia, que apenas dó não atende às necessidades daqueles que estão aflitos. Então, contribuir era a melhor forma de reduzir esse sofrimento, de traduzir essa tristeza em simpatia que sentiam em ação, em prática, em movimento. E então, duas lições válidas que nós observamos na igreja primitiva de Paulo, através de Paulo, e que nós devemos também seguir como exemplo nos dias de hoje, principalmente no momento que estamos vivendo, momento de pandemia. Então era necessário ele passar por ali para poder fazer o levantamento de ofertas a fim de ajudar a igreja em Jerusalém. Mas enquanto permaneceu em Éfeso, Paulo enviou Timóteo para ajudar a concluir esse trabalho, e foi a essa altura que Satanás novamente se coloca à frente, novamente ataca, e não, dessa vez não como enganador. Em 2 Coríntios 11, 3 e 4 mostra que ele é enganador, mas como destruidor. Aí em 1 Pedro 5, 8 e também homicida, João 8, 44, mostra essas ações de Satanás como destruidor, como homicida nesse aspecto. Sabemos que é mentiroso, sabemos que é enganador, mas nesse aspecto ele agiu como destruidor e como homicida. Então Satanás incitou uma associação de ourives para que fizessem um protesto público, um grande protesto contra Paulo e também contra o Evangelho. Eles estavam sendo prejudicados pela ação de Paulo. Talvez Paulo estivesse se referindo a esse tumulto quando ele escreveu lá em 1 Coríntios 15, 32, que ele lutou com feras. E realmente foram dias difíceis, já que o inimigo tinha sido derrotado anteriormente e seguidamente por longos 3 anos no ministério de Paulo ali em Éfeso. Então essa ação de Satanás teria sido um golpe de mestre contra o ministério de Paulo, com um ataque organizado envolvendo toda a cidade, e possivelmente teria dado certo, resultando na prisão de Paulo e até mesmo na execução dele. Nós temos dito repetidamente aqui que em toda parte que o Evangelho é pregado verdadeiramente com poder no Espírito Santo, ele sempre sofrerá a oposição de pessoas, sempre sofrerá perseguição, principalmente daquelas que estão dominadas pelo pecado, daquelas que visam os próprios benefícios, daquelas que buscam lucros através da superstição do povo. A obra de Deus era tão intensa nessa época, era tão forte, que naquela cidade o comércio de talismãs e amuletos vendidos nas imediações do templo começou a cair. Começou a ter uma queda, o número de adoradores que iam ao templo de Diana diminuiu bastante. Pessoas que vinham da região costeira sempre, aliás, as pessoas que vinham da região costeira começaram a vir agora para ouvir
o apóstolo Paulo pregando o evangelho, pregando o irresistível poder, e a consequência disso, as pessoas iam se convertendo, e essas pessoas que se convertiam ali, elas saíam dali levando o evangelho por onde iam, e assim formando uma reação em cadeia. Paulo, ele não suscitou a oposição dos ourives, fazendo manifestações ali diante do templo de Diana, organizando comícios contra a idolatria. Tudo que ele fez foi ensinar a verdade, foi viver a verdade, foi praticar a verdade diariamente e enviar os convertidos para dar o testemunho dessa verdade aos não salvos da cidade e também aos não salvos de outros locais. Então, talvez se a gente cumprisse melhor o nosso papel de crente, o nosso papel de testemunhar de Cristo, de levar o evangelho, de ensinar a verdade, de discipular as pessoas, talvez o impacto seria menor, o impacto que o pecado causa hoje nas pessoas, que o pecado causa hoje na população, na região local, na política. Então, se nós fizéssemos o nosso papel como deveria ser, talvez não precisaríamos gritar tanto, protestando contra atos que nós vemos que as pessoas buscam levar vantagem própria, mas sim, se nós tivéssemos levado o evangelho, talvez não precisaríamos nos esforçar tanto nesse sentido. E no contexto em que Paulo estava, à medida que os cidadãos iam se convertendo, os ourives foram perdendo a clientela. Em 1 Timóteo 6, 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Demétrio e os outros ourives promoviam a idolatria, promoviam a imoralidade, principalmente para garantirem o sustento e, além disso, para lucrarem em cima dessas pessoas. Enquanto Paulo proclamava o evangelho verdadeiro, o evangelho de um Deus vivo, o evangelho de um Jesus que salva. Então, as pessoas eram conduzidas à purificação, as pessoas eram levadas à santidade mediante a graça de Deus. E os ourives estavam mais preocupados com seus próprios lucros do que com o templo de Diana, do que a própria Diana. Mas eles tiveram a astúcia de Satanás para levar as suas motivações escondidas, levar um propósito onde não era o propósito que eles acreditavam, mas sim um propósito para enganar as pessoas, motivações que eles não deixavam transparecer. Então eles colocam ali a situação de Diana, a situação do templo, a situação da cidade. Não à toa a palavra de Deus nos diz que tem muitos lobos em pele de cordeiro, justamente para esconderem as suas intenções, para esconderem aquilo que realmente almejam. E muitas pessoas têm dado ouvido a esses falsos líderes, a esses lobos vestidos de cordeiro. Então, na medida que eram enganados, muitas pessoas começaram a seguir. Benjamin Franklin dizia que a turba, ou uma multidão, é um monstro com uma porção de cabeças, mas sem nenhum cérebro. Um monstro com muitas cabeças, mas sem nenhum pensamento, sem nenhuma razão. E realmente, como é triste quando a gente vê que as pessoas se deixam levar por um pequeno grupo de líderes egoístas, sejam eles religiosos ou não, pessoas que se deixam dominar através daquelas que possuem a arte da manipulação, a arte da oratória. Então, pessoas se submetem a esses desmandos porque confiam ou porque têm os ouvidos agradados. E Demétrio usou as duas coisas que os efésios mais apreciavam, que eles mais gostavam, foi justamente o poder da cidade, a honra que a cidade tinha e a magnificência da sua deusa e do seu templo. E ele proclamou isso, ele divulgou, fez propaganda disso, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem jornal. Isso causou um grande impacto e um rebuliço na cidade toda. Na obra O País Inacabado, de Max Lerner, ele comenta assim: em sua ignorância, cegueira e confusão, toda a multidão é uma liga de homens assustados à procura de segurança na ação coletiva. E foi uma multidão religiosa
à procura dessa segurança, que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Quando Pilatos fez ali a consulta ao povo e eles gritaram: crucifica-o, e realmente conseguiram o que queriam, crucificar a Jesus. Mas esse movimento, é bom lembrarmos que começou com líderes religiosos, líderes que tinham seus interesses ali abalados. Se essa multidão de Éfeso tivesse conseguido aqui o que queria, Paulo teria sido preso, teria sido executado, antes que a lei ali se interferisse para proteger a Paulo. Essa multidão confusa que o livro de Atos relata, era cerca de 20 a 25 mil pessoas, que aos gritos encheram o anfiteatro. A maioria nem sabia o que estava acontecendo, a maioria nem sabia o porquê que estavam ali, mas manipulados e conduzidos pela multidão, começaram também a agir como os outros vinham agindo. Eu tenho um conhecido, um amigo, na verdade, ele, só para os irmãos terem ideia de como uma pessoa pode ser influenciada por uma multidão. Esse amigo meu é uma pessoa bem pacata, e ele foi em um jogo de futebol, Goiás e Vila. E aí ele contando: não, Rodrigo, eu vi um rapaz do Vila chegando assim, e os torcedores do Goiás falando: não passa aqui não, não passa aqui não. E foi naquela época que tinham as bandeirinhas de plástico que o povo distribuía nos estádios, e o povo alertando: não passa aqui. E esse vilanovense foi passar, desafiando ali a torcida do Goiás, e diz ele que o povo começou a bater naquele homem. E quando ele olhou assim, o homem estava perto dele e ele também estava batendo naquele homem. Depois disso, ele nunca mais foi no estádio, nunca mais foi num campo de futebol, porque ele viu que diante das multidões ele se deixava influenciar. Então o povo estava fazendo isso. O povo estava sendo influenciado, agindo de maneira confusa, agindo muitas vezes pela emoção, mas sem saber o porquê que estavam ali, sem usar a razão. Então as pessoas se enchiam aos gritos ali no anfiteatro. Uma vez que eles não conseguiram achar Paulo, os homens revoltados agarraram ali os colaboradores de Paulo, Gaio e Aristarco. Paulo até quis entrar no anfiteatro, creio que para debater, para defender, e também, como sempre, aproveitava para discutir, para levar o evangelho às pessoas. Também poderia tentar isso, mas os cristãos e alguns líderes da cidade agiram com sabedoria e aconselharam a Paulo a manter-se afastado. Esse fato nos mostra que Paulo, apesar de ser um grande líder, de ser um grande crente, de ser muito sábio, ele teve a sabedoria também, ele usou dessa sabedoria para ouvir as pessoas. Paulo era um líder, era influente, mas ele entendeu ali que as pessoas que estavam orientando ele a não entrar no anfiteatro, essas pessoas estavam com a razão. Mas independente disso, o preconceito racial não demorou a acontecer ali. E aí entra em cena um judeu chamado Alexandre, que tentou se dirigir à multidão. Sem dúvida ele pensava em se dirigir ali aos moradores judeus, falar que os judeus de Éfeso não apoiavam a mensagem nem o ministério de Paulo e, portanto, não deveriam ser usados como bode expiatório só para satisfazer a essa multidão. Mas a simples presença dele ali já trouxe desconforto, já incitou a multidão a gritar ainda mais: grande é a Diana dos Efésios. A multidão sabia que os judeus não aceitavam a idolatria, não prestavam culto a Diana, então usavam essa frase para agredir os cristãos. A única coisa que protegia os judeus aqui era a lei romana, que lhes garantia liberdade religiosa. Nós já temos visto isso em alguns textos, já lemos de Atos. E foi um escrivão que finalmente conseguiu completar, ali controlar a situação, dar calma à situação, e fez por princípios políticos, não fez por nenhuma outra motivação.
com a permissão de Roma, Éfeso era uma cidade livre, com uma própria assembleia eleita, mas os romanos teriam aceitado de bom grado ali qualquer pretexto para promover ou para tirar esses privilégios. Então, a fim de acalmar a multidão, de tranquilizá-la, o escrivão usou a mesma tática que os ourives haviam empregado para começar o tumulto. Eles apelaram para a grandeza da cidade, apelaram para a grandeza da deusa Diana. E Lucas registra essa declaração oficial de que os cristãos eram inocentes de qualquer crime, tanto público quanto privado. Nós vemos isso lá em Atos 19, 37, em Atos 19, 38. E tanto é que Paulo recebeu essa mesma aprovação oficial em Filipos, quando a gente leu lá em Atos 16, 35 a 40, e também lemos em Corinto, estudamos em Corinto, lá em Atos 12, 17. Ele voltaria a receber também depois da sua prisão em Jerusalém. Então, irmãos, ao longo de todo o livro de Atos, Lucas deixa claro que a perseguição contra a igreja sempre foi levantada por judeus incrédulos. Não foi levantada por romanos, mas pelos próprios judeus. Tanto que Paulo teve que usar a sua cidadania romana para se proteger, para proteger os seus amigos, para proteger as congregações locais. E nós temos visto que ele agia assim, usando de ser também cidadão romano, porque os judeus buscavam ali sempre perseguir a igreja. E finalizando, a multidão ali foi dispensada, sem dúvida muitos voltaram para suas casas se parabenizando por terem defendido a honra da cidade, por terem defendido a grande deusa deles. É de duvidar que o número razoável ali tenha questionado a veracidade da mensagem de Paulo, tenham tido ali o propósito de ver o que Paulo estava falando, como foi em Bereia, que eles ouviram Paulo e testavam a mensagem de Paulo aqui. É pouco provável que eles tenham feito isso. E olha que Paulo pregou ali por 3 anos. Então é muito difícil crer que essas pessoas seguiram o que Paulo estava ensinando. É muito mais fácil crer em uma mentira, é muito mais fácil seguir uma multidão. O fato de Éfeso não existir mais nem adoração em grande escala da deusa Diana dos Efésios é uma prova de que isso não tem um futuro, de que isso não leva a lugar nenhum. A cidade e o templo hoje desapareceram. Hoje em Éfeso recebe a visita de arqueólogos e principalmente de grupos religiosos, de grupos que visitam ali a Terra Santa. E o principal é que o Evangelho da graça de Deus, a Igreja de Deus, permanece. Essa igreja que a gente defende, essa igreja que somos nós, que foi colocada por Deus para levar o Evangelho ao mundo, para salgar essa terra, para dar luz ao mundo. Nós temos 4 cartas inspiradas, enviadas aos cristãos de Éfeso. O nome de Paulo é honrado até hoje, mas o nome de Demétrio foi esquecido, e se não fosse por Paulo, nós, os cristãos, nem saberíamos da existência de Demétrio. Então nós devemos sempre lembrar, irmãos, que a igreja, ela ministra pela persuasão, pelo testemunho, não por propaganda. Se você vê uma igreja fazendo propaganda de si mesma, essa igreja está errada. Ela tem que persuadir, ela tem que proclamar Cristo. Nós compartilhamos a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que nós pregamos, é Ele que nós compartilhamos. Não as mentiras religiosas dos homens, que são muitas. Se você procurar religiões, existem diversas religiões, mas a verdade de Deus, ela é uma só. Nossa motivação, irmãos, é o amor, não é a ira. Quando nós vemos alguém em pecado, nós não ficamos irados contra essas pessoas em pecado, mas nós ficamos tristes porque essas pessoas estão em pecados. Nossa motivação é a glória de Deus, não o louvor
dos homens. Por isso, a igreja vai continuar a existir. Nós devemos fazer a nossa parte, não apenas para preservá-la, mas para expandir a igreja do Senhor. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa luta, de lutarmos contra as mentiras, contra grupos religiosos que tentam levar as pessoas ao engano, a fim de se enriquecerem, a fim de levarem vantagem própria, a fim de serem eleitas. Isso causa muita tristeza no nosso coração, quando nós vemos que as pessoas aproveitam de pessoas religiosas para levar vantagem. O Evangelho não é isso. O Evangelho ele é primeiramente para a glória de Deus, para proclamarmos o poder de Deus, para proclamarmos o nome de Jesus Cristo, para dizer que Ele leva salvação aos perdidos, para conduzir as pessoas à salvação e amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suprir a necessidade de uns dos outros. Por isso estamos aqui e por isso nós aprendemos muito com essa passagem de Atos, a partir do 19, a partir de 21, e no decorrer dos estudos nós vamos aprender ainda mais com a igreja primitiva, com a perseverança dela, com a comunhão dela, com a unidade dela e principalmente com a expansão dela. Que Deus esteja nos abençoando e nos guardando e nos dando aí dias promissores, que nós possamos refletir essa mensagem, transformar essa reflexão em ação para a honra e glória do nosso Deus. Amém.